Palestra de Joel Goldsmith, Pérolas do Caminho Infinito, parte 2, traduzida por Rosilda Rocha em 15 de janeiro de 2020. Boa noite. Quero dizer novamente que nossa pérola consiste na nossa percepção consciente de que Deus está onipresente como minha própria consciência. Então, o lugar em que estou é Terra Santa. Se eu for ao céu, ali é Terra Santa. Se fizer minha cama no inferno, é Terra Santa. Se eu caminhar pelo vale da sombra da morte, é Terra Santa, porque eu e minha consciência somos um. Minha consciência e a consciência de Deus são uma. Deus constitui minha própria consciência, mesmo no meio do pecado, doença, morte, falta ou limitação. O problema é que não estou consciente disso. E é minha percepção consciente de que Deus constitui a minha consciência que dissolve o quadro apresentado pelos sentidos, as aparências errôneas às quais estou reagindo. Agora, com esse entendimento, vemos as aparências e não mais reagimos às mesmas, porque compreendemos sua natureza ilusória, a total ausência de poder das aparências. Portanto, eventualmente, chegamos à maior revelação que foi trazida a esse mundo pelo caminho infinito. E essa revelação é a natureza do poder espiritual. Aqui alcançamos o topo, a natureza do poder espiritual. O poder espiritual não pode ser usado. O poder espiritual não pode ser usado pelo homem. Ele não pode ser influenciado pelo homem. Ele não pode ser controlado pelo homem. Isso significa que o homem não pode usar o poder espiritual para fazer coisa alguma. O poder espiritual é aquilo que opera através da pequena e serena voz para governar o homem. À medida em que nós, individualmente, abrimos nossa consciência ao governo do Cristo, ao poder espiritual, Ele nos governa individualmente. Porém, não se limita a nos governar individualmente. Cada vez que o poder espiritual vem a nós, está também sendo derramado na consciência humana. Assim, mesmo numa geração, pode mudar muitos aspectos da consciência humana que está permeando a Terra hoje. Isso não significa que 4 bilhões de pessoas irão despertar individualmente para o Cristo. Significa que 10 homens justos estarão admitindo o Cristo na consciência humana e, eventualmente, não restará mais a consciência humana. Porque, à medida em que as novas gerações vão nascendo, nascerão numa consciência mais elevada, a qual está agora sendo estabelecida na Terra. Elas não terão que passar pelas experiências que seus pais passaram. É por essa razão que o poder espiritual, que está agora sendo derramado sobre a Terra, será a consciência das novas gerações.
elas não nascerão na mesma consciência de seus pais. E você pode observar isso na experiência de algumas crianças de hoje, que não estão cometendo os mesmos erros de seus pais. Agora, existem muitos aspectos disso que indicam como a consciência espiritual está permeando a consciência humana. Fui convidado para dar a palestra principal num banquete que foi oferecido aos líderes dos escoteiros do Havaí. Não aos escoteiros, mas aos líderes dos escoteiros. E a palestra de encerramento do evento foi dada por um juiz federal. E ele disse que teve uma conversa em preparação para essa ocasião com outro juiz que responde por todos os casos juvenis na Corte Juvenil do Havaí, porque ele havia tido uma experiência em seus julgamentos e gostaria de saber se um juiz que trabalha somente com casos juvenis já havia tido a mesma experiência e descobriu que sim. Em sua experiência como juiz, dentre todos os meninos que têm tido treinamento para escoteiros, somente um menino teve problema com a justiça e esse foi recuperado e integrado à sociedade. E o juiz que pertencia à vara juvenil não havia tido nenhum caso de delinquência entre os garotos que tiveram treinamento para escoteiros. Isso não indica como a consciência espiritual está permeando a consciência humana? E estou certo de que, eventualmente, teremos comunidades inteiras de pessoas entre as quais não haverá delinquentes. Porque se existem tão poucos no movimento da ciência cristã ou no movimento da unidade, e poucos ou nenhum entre os escoteiros, e provavelmente o mesmo pode ser verificado nos YMCAs, então você certamente vê que a consciência da raça humana está sendo transformada. Essa influência está sendo testemunhada porque a consciência humana está sendo permeada por essa consciência espiritual que está sendo trazida pela ciência cristã, Igreja da Unidade, o Caminho Infinito e assim por diante. Sabemos agora que Deus constitui a consciência individual. E quando temos Deus, não como um poder sobre outros poderes, mas como o único poder, tudo isso é como colocar a pedra angular no topo do edifício. Colocar um selo completa o quadro sobre o poder espiritual. Todo mundo sempre soube que se o indivíduo tivesse poder espiritual, ele poderia vencer os problemas do mundo. Porém, o problema é que sempre procuraram um poder espiritual que pudesse ser usado. Não existe tal coisa. Existe um poder espiritual ao qual você deve submeter a si mesmo. E esse é o poder de sua consciência, quando sua consciência não mais teme, odeia ou ama o erro em qualquer forma. Essas coisas devem ser apresentadas em suas classes. Agora, nas duas primeiras gravações que foram feitas para esse propósito, vai encontrar os passos que nos levam a esse entendimento. E estejam certos de que os estudantes recebam bastante orientação antes de lhes apresentar esse assunto, porque o mesmo não faria sentido para um estudante em seu estágio inicial. Podemos ver que foi muito difícil apresentar essa ideia
que não vamos orar a Deus por coisas, até mesmo para ministros. Eles ficaram chocados. Como também a ideia de que Deus não causa morte ou doença ou acidentes, porque a vontade de Deus é sempre boa. Então, essas coisas devem ser dadas pouco a pouco. Precisamos dar aos bebês primeiro o leite da palavra e não a carne. Mas o professor ou o curador deve ser o juiz de como lidar com o paciente em seu escritório. Você não pode escrever um livro sobre como lidar com seus estudantes ou pacientes de uma forma geral, porque está lidando com a consciência individual e cada indivíduo tem experiências diferentes. Portanto, o curador, no escritório, com um paciente ou estudante, precisa lidar com eles no ponto em que se encontram, não no ponto em que gostariam de estar, mas no ponto em que realmente estão. E então, gradualmente, levá-los daquele ponto para qualquer que seja o nível de compreensão mais elevada que estejam preparados para receber e que a partir daí possam prosseguir. E da mesma forma, quando for dar aula, deve começar sempre com classes para iniciantes. E se alguma pessoa desejar se registrar para uma segunda vez, ela pode, porém, sabendo que vai receber o mesmo nível de evolução. Nem sempre apresentado da mesma forma, porque você não pode dar uma mesma aula 2 vezes. O esboço do trabalho a ser apresentado nessas classes para iniciantes, que está nessas 2 gravações, deve ser incluído para que os estudantes possam aprender sobre a natureza do trabalho de 1959, como impersonalização e a ausência de poder das aparências. O maior problema que tenho em minha correspondência com pacientes e estudantes é que eles não conseguem entender esse trabalho de 1959. De uma forma ou de outra, sempre nos apresentam uma pessoa ou uma condição ou uma série de eventos como causa do problema. E eles não conseguem entender que não estamos lidando com pessoas, mas lidando com aparências, que compreendemos ser a natureza da ilusão. Agora, desde que leva anos e anos, antes que pacientes e estudantes possam entender esse ponto de que não estamos lidando com pessoas ou condições, mas com crenças universais, é o curador quem precisa ser tão evoluído que não importa quem ou que vem à sua presença. Existe o reconhecimento de que não estou lidando com uma pessoa ou condição. Isso é o anticristo ou hipnotismo. E no reconhecimento disso, tudo está resolvido. Iluminação consiste em saber que ninguém evolui espiritualmente se ainda está tentando reformar as pessoas ou curar as pessoas ou eliminar pecados ou doenças. Não existe iluminação até que haja essa consciência evoluída que se recusa a trazer pessoas para o seu tratamento, oração ou meditação, e em lugar disso pode dizer: não tenho nada a ver contigo, passa para trás de mim, Satanás. Ou seja, aparência ilusória. Estou lidando com uma tentação para aceitar aparências.
Então você vê, essa é a maior responsabilidade do curador ou professor. Isso não significa que todo paciente será curado ou ensinado, porque eles podem estar erguendo uma parede que impede que a mensagem entre. Se continuam insistindo que o problema é uma pessoa ou condição e assim por diante. Se eles não se renderem, o que devem fazer eventualmente? Eventualmente, eles devem se render ou não conseguirão. E tem uma porção de pacientes com os quais trabalhei por uns 12 anos e eles não conseguiram entender isso e não puderam ser curados. E simplesmente pedi a Lauren para trabalhar com alguns, pedi a Daisy para trabalhar com outros, mas nada aconteceu com eles da mesma forma que não aconteceu com o meu trabalho. E a razão é que não é minha falta de Lauren ou de Daisy. Eles estão segurando essa parede, insistindo que isso é uma determinada pessoa, ou que sou eu, ou é o outro, e assim por diante. E nós simplesmente não podemos passar. Porém, em muitos casos, cedo ou tarde existe uma rendição. Entretanto, não somos iluminados, exceto na proporção em que tivermos impersonalizado e não mais estivermos culpando as pessoas por seus problemas, independentemente de quem sejam. Naturalmente, elas precisam acordar cedo ou tarde, mas mesmo enquanto estamos esperando que acordem, lá dentro de nossas mentes, podemos dizer: pelo menos eu estou acordado, não o estou segurando em cativeiro. Isso não é a pessoa, isso é ainda o hipnotismo universal. E precisa soltá-lo, porque no minuto que começa a trabalhar contra o hipnotismo universal, você está pegando a espada. Porém, ao soltá-lo, isso o leva automaticamente a uma consciência de oração completamente nova. Porque agora, quando se senta para orar, e a primeira palavra que vem à sua mente é onisciência, deve surgir um sorriso. Porque o que tem para dizer aquele que tudo sabe? E então, bem, para que está aqui? Por causa da onisciência e da onipotência. Isso é, para se colocar na presença do Todo-Poderoso. Então, certamente não está aqui para conseguir algum poder, para fazer qualquer coisa sobre um outro poder. Está aqui para reconhecer a onipotência de Deus. E essa onipotência é onipresença. Então, não tem que ir a lugar algum para encontrá-la. Assim, agora, sua oração se torna simplesmente: fala, Senhor, teu servo ouve. E nessa atitude e altitude da oração, aquilo que é necessário se manifesta. Pode não ser manifesto numa forma da qual estejamos conscientes no momento. Porém, não demorará muito até que possamos ver os frutos. E então poderemos dizer: a sua presença foi adiante de mim para fazer os caminhos tortuosos retos. A onipotência é onipotência.
Isso é, o outro poder não está ali, não existe. E o fato de seu paciente viver nessa cidade ou a 1000 milhas de distância não importa. Onipresença é a verdade. A verdade que conheço em minha consciência é poderosa em Chicago, Cincinnati, Cleveland, Londres, África do Sul. Portanto, minha consciência deve ser onipresença na África. A onipotência que é minha consciência divina foi manifesta na Europa, Ásia, África. Portanto, minha consciência divina é onisciência, onipotência, onipresença. E é uma consciência que não pode ser manipulada por pensamentos ou poderes humanos. Porém, em lugar disso, em serenidade e confiança, preciso deixar que ela manifeste a si mesma. Portanto, tudo o que precisamos fazer é nos sentarmos calmamente e conhecer essa verdade. E ela deve funcionar naquilo que chamamos esse mundo. De forma que em nosso trabalho no mundo precisa ficar claro novamente que você deve ver que sua consciência é um poder. Mas isso deve ser realizado conscientemente. E em nosso presente estado de desenvolvimento deve ser uma atividade específica. Em outras palavras, quando surge a ameaça de guerra, ou a ameaça de greves, ou a ameaça de infecção ou contágio, é nesse momento que devemos especificamente nos voltarmos para dentro. Isso não será necessário nos anos que virão, quando Cristo estiver manifesto como a consciência individual. Então, não haverá mais espaço no qual infecção, contágio, guerra, ódio possam operar. Porém, desde que existe uma consciência humana na qual as ilusões do sentido possam operar, os 10 homens justos precisam se sentar e orar. E devem orar especificamente no tempo em que essas coisas tocam suas consciências. Seria muito simples dizer que Deus constitui a consciência individual. Todavia, isso não realizaria coisa alguma. É somente quando Deus for a consciência individual universalmente que o governo do Cristo estará na Terra. Agora, até um certo ponto, o fato de reconhecermos Deus como consciência individual e de reconhecermos, até um certo ponto, que o poder espiritual não destrói coisa alguma e não pode ser usado. Ele destrói apenas a ilusão. No grau desse reconhecimento, cada um de nós, individualmente, deve ser governado pelo Cristo, governado por Deus. Porém, em nossa realização individual disso, trazemos o governo de Deus para a terra, assim como é no céu, como uma totalidade. Assim, é por essa razão que, quando toma conhecimento, por qualquer meio, de iminente discórdia em sua comunidade, existe a necessidade de trabalho imediato. Agora, o equilíbrio do tempo, seu trabalho no mundo, deve sempre incluir o outro lado.
Nunca devo ser enganado pelo bom tempo, ou boa saúde, ou bom suprimento. Porém, devo conscientemente realizar que não estou buscando bom suprimento, ou boa saúde, ou um bom governo. Estou preocupado apenas com o caminho do meio, a harmonia do Cristo, o suprimento do Cristo, o tempo do Cristo e assim por diante. Como um professor ou curador, sempre preste atenção para não ser tentado a se regozijar pelo bem humano. Porém, precisa sempre se lembrar de que está no caminho do meio. Você não está aqui para modificar o mal humano no bem humano. Você precisa realizar o Cristo. E isso constitui nossa pérola de grande valor, porque em lugar algum e em ensinamento algum no mundo, mas somente no caminho infinito, pode ser encontrado no momento. Que estamos trilhando o caminho do meio, não tentando fazer uma cruzada para um bom governo humano, não tentando apenas curar as pessoas de suas doenças físicas, não apenas tentando que as pessoas se libertem do vício do álcool, porque esse é o outro lado da mesma moeda. Assim, parte de nossa pérola é a realização de que não estamos tentando alcançar o bem humano, porém ficar cada vez mais conscientes do Cristo em nós. Agora você tem uma causa para a sua meditação. Pensar sobre essas pérolas do caminho infinito, aquilo que realmente constitui o que nós temos e que está acima de qualquer preço. Isso vai lhe permitir ver porque não pode ser comprada. Porque as pessoas ricas não podem contratar você para mantê-las saudáveis, ricas e sábias. Houve um tempo quando os curadores aceitavam pacientes por um valor mensal para lhes dar um tratamento diariamente para o trabalho de proteção, suprimento, saúde. E essas pessoas pensavam que estavam comprando tudo isso. Bem, frequentemente eu vejo o que acontece. Um de meus amigos pagou ao curador $30 por mês por mais de 20 anos e então teve um ataque cardíaco e foi levado ao hospital. E ele não pôde tratá-lo porque o paciente estava no hospital. Você não pode comprar proteção. Você não pode comprar saúde. Quando as pessoas expressam gratidão, se elas têm qualquer ideia de que estão comprando o favor de Deus ou bem espiritual, elas deveriam guardar seu dinheiro. O que é doado nesse trabalho, ou para esse trabalho, deve ser pura gratidão. Mas se alguém tem a ideia de que com essa gratidão está comprando alguma coisa, está totalmente enganada. Isso não pode ser comprado, exceto por sangue, suor e lágrimas, noites da alma e algumas noites escuras. Porque essas verdades que surgem da consciência não estão fluindo na consciência para que qualquer pessoa ou todas as pessoas possam pegá-las. Em toda a história do mundo, existem muito poucos que puderam recebê-las
e esses poucos foram crucificados de uma forma ou de outra. Se você deseja fazer jorrar pérolas de sabedoria de dentro de sua consciência, terá que pagar o preço, mas não será em dólares. Os dólares você dá como símbolo de sua gratidão pelo que aconteceu. Agora gostaria de dizer que o que está nessa gravação deve prover material suficiente para no mínimo 6 lições avançadas para indivíduos ou grupos. Porque isso não deve ser entregue aos estudantes de uma só vez. Porém, somente para aqueles que você sabe que têm passado anos e anos não apenas lendo os livros, mas vivendo com eles, estudando-os, meditando sobre eles. Esses podem receber esse conteúdo em uma sessão. Mas mesmo esses precisam estudá-lo várias vezes para que possam trazê-lo para dentro de suas consciências. Entretanto, os estudantes que você está ensinando, isso deve ser apresentado em 6 lições. E então, deve haver pelo menos 2 lições de sumário. E provavelmente a lição final de realização. Porque esse é um trabalho avançado que vai além de qualquer coisa que já foi ensinada no caminho infinito. Muito obrigado!